Olá, eu sou Daniel Cristianini, ator e arte educador aqui de Bauru, e é um prazer estar aqui na 17ª Feira do Livro de Presidente Alves. E aqui nós vamos juntos aprender a confeccionar bonecos do tipo luva. Para começo de conversa, é preciso ter em mente que existem vários tipos de bonecos e que eles estão presentes na nossa e em muitas culturas do mundo. Os fantoches, por exemplo, devem ser o que todo mundo já viu ou pelo menos ouviu falar. Eles têm a sua estrutura como uma luva e são manipulados com uma única mão, sendo os dedos indicador e médio os responsáveis por dar sustentação à cabeça do boneco, e os dedos polegar e anelar os responsáveis por dar movimentos aos braços do fantoche. Eles são conhecidos no mundo todo e ninguém sabe ao certo sobre a sua origem. Mas já no século 23 a.C., os faraós do Egito Antigo eram entretidos pela manipulação de bonecos. Daí para frente, é possível encontrar diversos exemplos desses bonecos ao redor do mundo. Na França, por exemplo, o personagem mais famoso criado em fantoche é o Guignol, e ele tem uma história bem curiosa. Entre 1810 e 1812, um tecelão desempregado decidiu começar a prestar serviços como um dentista prático, atendendo assim, sem muito estudo, as pessoas que precisavam extrair os dentes. Obviamente que muitas dessas pessoas sofriam com esse procedimento e saíam aos gritos. Foi aí que esse tecelão decidiu criar um boneco muito parecido com ele, para poder divertir as pessoas durante o atendimento. Daí para frente, outros bonecos parecidos com ele começaram a aparecer por toda a França. Já na Itália, temos o fantoche Polichinello, que é uma transposição de uma personagem do teatro de comédia dell'arte, que trabalha sempre com personagens fixos, com características e personalidades bem distintas, que se repetem em diferentes histórias e em diferentes situações. Muitas vezes, o Polichinello é conhecido como o esquisito e não consegue se comunicar direito, assim fazendo uso de sinais e sons estranhos com uma voz bem esganiçada e super estridente. Esse personagem da comédia dell'arte varia entre um tolo e um enganador. Mas existem outros muitos tipos de bonecos além do fantoche, como o boneco de vara, marionete, boneco de balcão, e até mesmo bonecos que contam histórias a partir das sombras.
Bom, já deu para perceber que a variedade desses bonecos é imensa. Mas hoje vamos ver especificamente sobre os mamulengos. Você sabe quem são eles? Os mamulengos podem ter a sua base de manipulação do tipo luva, como os fantoches, mas também podem utilizar a técnica de vara ou pela manipulação de fios, como as marionetes, mas com algumas características bem específicas. Porque quando se fala de mamulengos, a gente se refere mais a uma estética do que a uma técnica específica de manipulação. Originalmente, eles têm a sua cabeça e os seus braços esculpidos em uma madeira chamada mulungu. As suas roupas são geralmente túnicas coloridas e o nome mamulengo deriva do termo mão mole, outra característica estética muito peculiar, que garante uma enorme mobilidade gestual para o boneco. Esse tipo de boneco é típico do Nordeste brasileiro, e em especial Pernambuco, que tem uma tradição de mestres mamulengos, que são pessoas principalmente do campo, lavradores, pedreiros, que fazem parte do povo. E através desses bonecos podem ter personagens fixas, assim como os da comédia dell'arte, e vão contando histórias folclóricas, ou então do cotidiano do povo do campo. Se trata de um universo particular, onde essas personagens trazem uma catarse imediata com essas pessoas. Bom, tendo em vista toda a tradição cultural que os mamulengos carregam, eu preciso dizer que o que nós vamos aprender aqui é uma inspiração nesse universo, já que nós vamos utilizar materiais que estão presentes na nossa realidade. E também vamos nos dar uma maior liberdade no que se refere à criação de personagens. Pensando nisso, eu trago aqui duas possibilidades de criação. Uma mais simples, para você poder fazer em casa e brincar e explorar a sua imaginação contando histórias com toda a sua família. E provavelmente você nem vai ter que providenciar muita coisa para poder montar o seu boneco. E também vamos ver uma segunda possibilidade de confecção, com alguns materiais bem específicos, voltado principalmente para quem já quer mostrar o seu trabalho para um público maior, ou então começar a investigar o universo mamulengo. Mas também a gente não vai usar nenhum tipo de material que não seja acessível. Vamos à prática? E esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso primeiro boneco. Uma garrafa PET. Aqui eu estou usando uma garrafa de água. Você pode usar a garrafa que você tiver na sua casa, mas é bom que seja uma menor e não uma de 2 litros. Uma meia que você não usa mais, pode até ser aquela meia que você já perdeu o outro pé, mas é importante que ela esteja limpa. Uma fronha de travesseiro que você também não vai usar mais. Cola quente. Uma caneta ou um canetão. EVA colorido. Aqui eu estou usando nas cores vermelho escuro e marrom. Uma régua. Fita crepe. Tesoura. Estilete e uma fita métrica. Bom, a gente vai começar tirando a tampinha, porque a gente não vai usar para a confecção do nosso boneco. E a gente pode tirar esse lacre aqui. Percebe que essa abertura, a boca da garrafa, ela vai já servir como um apoio para o nosso dedo na manipulação do nosso boneco. Como a garrafa ela é muito grande e a cabeça do nosso boneco
ela precisa ser menor, a gente vai cortar a nossa garrafa em 2 pontos. Nesse ponto e nesse aqui. Eu já vou utilizar essa marca que tem nessa garrafa e vou usar a parte maior dessa parte de cima. Outros modelos de garrafa, você vai precisar ver aonde você vai cortar. Mas a gente vai usar esse pedaço e esse pedaço. Esse pedaço do meio a gente pode descartar ou guardar para alguma outra coisa que a gente possa utilizar. Agora a gente tem os 2 pedaços que vão compor a cabeça do nosso boneco. Basta a gente juntar. Aqui, como esse modelo de garrafa, a parte superior da garrafa é um pouco mais larga do que a parte inferior, já deu um encaixe aqui. Se por acaso a sua não der encaixe, basta você dar um piquezinho aqui e do outro lado também, porque aí você consegue colocar essa parte ou para dentro ou para fora da parte de baixo da garrafa, e aí vai dar o encaixe desse jeito. Para poder juntar esses 2 pedaços e eles ficarem fixos, a gente passa aqui várias voltas de fita crepe. Pode ir ajeitando para que fique bem firme. E essa já é a estrutura da cabeça do nosso boneco. Agora a gente vai fazer o corpo do nosso boneco. Que aqui eu estou utilizando uma fronha de travesseiro que eu não uso mais. Você pode pegar aí uma fronha velha da sua casa. É legal que seja uma que você não vai usar mais, porque a gente vai cortar. Porque a fronha ela é muito grande, né? Então a gente vai cortar do tamanho que pareça um quadrado, né? Mais próximo da forma de um quadrado. Aqui, por exemplo. E aí eu vou cortar toda essa parte aqui, porque esse pedaço a gente não vai usar. Percebe que o jeito que eu cortei deixou o tecido todo torto, né? Se você estiver usando uma fronha de algodão, você vai precisar arrematar e finalizar esse acabamento. Basta você dobrar para dentro 2 vezes e fazer um pesponto, que é passar a agulha com a linha para baixo e para cima várias vezes. Aí você garante que essa parte fique para dentro escondida. Como eu estou usando um tecido que é malha, basta eu puxar um pouquinho que ele já vai enrolar e dar um acabamento bem interessante. Pronto, esse é o corpo do nosso boneco. A cabeça ela vai ser posicionada nessa região, só que a gente não vai cortar o buraco aqui para poder encaixar a cabeça do boneco. A gente vai vestir com o corpo a cabeça do nosso boneco, tentando sempre deixar a mesma distância dos 2 lados. E a gente puxa. Vai ter alguns pontos que vão ficar mais engruvinhados do que os outros. Aí você vai ajeitando para que fique todo mundo parecido. Pode puxar bastante. Se o tecido for de malha que nem o meu, já vai ajudar. Essa parte a gente vai fixar com a fita crepe.
pode passar várias vezes para ficar bem firme. Aqui já dá para ver como vai ficar a estrutura toda do nosso boneco, a cabeça e os dois bracinhos. Mas, como eu estou usando um tecido de malha que ele é vermelho escuro, é interessante que a gente coloque aqui um tecido que seja mais claro para a gente poder desenhar o rosto e para que o rosto apareça, né? Para que ele não fique escondido. E também é interessante a gente finalizar esse acabamento escondendo essa fita crepe. Por isso que a gente vai vestir a cabeça do nosso boneco com aquela meia que a gente separou, que a gente não usa mais. Tá vendo que essa meia tem essa costura? É importante que ela fique para cima, para não ficar no rosto do nosso boneco. Quando chegar nessa parte, a gente pode cortar o excesso de milho. Aí agora é só a gente esticar e prender com a fita crepe. Pode colocar bastante fita crepe para ficar bem firme. E já está pronta a base do nosso boneco. A estrutura é essa. E agora você pode soltar a sua imaginação para fazer o acabamento e os detalhes que você quiser. A gente pode desenhar o rosto do nosso boneco com uma canetinha, com um canetão. A gente pode recortar pedaços de EVA e colar para fazer os olhinhos e a boca. E aqui, onde tem essa fita crepe segurando a meia aqui na cabeça do nosso boneco, você pode finalizar colocando uma gola da roupa do nosso boneco. Pode ser uma gola de EVA, pode ser algum outro tecido, uma fita de cetim, o que você tiver em casa. Aqui eu vou utilizar um pedaço de EVA e a mesma coisa eu vou usar para os olhinhos e para a boca. E o nariz eu vou fazer com a ajuda de um canetão. Para fazer o acabamento da gola do nosso boneco, a gente vai precisar da ajuda da fita métrica para saber o quanto de EVA a gente vai precisar cortar. Bom, como a gente já sabe o tamanho que a gente precisa, basta você riscar e cortar. Agora, com a ajuda da cola quente, a gente vai fixar a gola do nosso boneco em todo o pescoço. Para poder apoiar a cola quente na estrutura que você estiver usando, é bom proteger a base que você usa. Como eu estou usando uma mesa de madeira, eu coloquei aqui esse pedaço de papel dobrado de jornal para poder, quando a cola esquentar, ela pingar e não estragar a madeira. Então aqui a gente procura o rosto do nosso boneco, vamos usar esse lado. E a gente começa colando a metade
da gola, bem no centro do pescoço. Pronto, a gola do nosso boneco está feita. Agora a gente pode partir para desenhar o rosto do nosso boneco. Você pode fazer tudo de caneta, desenhar o nariz, que é o centro da cabeça do boneco, e partir para os olhos e para a boca. A gente pode fazer o nariz, e então fazer a região onde a gente quer que os olhos estejam. Você pode deixar o seu boneco desse jeito, mas eu vou incrementar colocando os olhinhos de EVA e a boca também. Você pode pegar o que sobrou do EVA que você usou para fazer a gola e fazer os olhinhos. Você pode recortar os olhinhos do jeito que você quiser. Você pode manter essa estrutura com os olhinhos fechados, ou você pode fazer olhinhos maiores, olhinhos abertos. Solta a sua imaginação e decide. Mesma coisa com a boca, você pode variar formatos de boca para o seu boneco. Aí é só usar a cola quente para fixar. E esse é o nosso boneco criado a partir de materiais que a gente pode ter em casa. Você pode, se quiser, também pegar um novelo de lã e colar aqui em cima com os fiozinhos soltos para fazer de cabelo. Aí vai da sua imaginação e da sua criatividade. Esse boneco também é uma ótima opção para fazer em sala de aula para você que é professor. Agora, vamos para o nosso segundo boneco. Para esse boneco, a gente vai precisar de algumas folhas de jornal, fita crepe, cola branca, um pote de plástico que a gente possa misturar a água com a cola, rolinhos usados de papel higiênico, tinta vermelha, tinta marrom, rosa e branca. Eu escolhi essas cores pensando no tipo de boneco que eu quero fazer. A tinta que a gente vai usar é a tinta PVA para artesanato, tecido de chita, linha e agulha, alguns retalhos de EVA, cola quente, tesoura, fita métrica, régua, caneta ou canetão e 2 tampinhas de garrafa. A primeira coisa a ser feita é a estrutura da cabeça do nosso boneco. E para isso, a gente vai usar 2 folhas de jornal amassadas.
duas bolinhas desse jeito. Agora a gente precisa unir essas duas bolinhas para fazer a estrutura da cabeça do boneco. E para isso a gente vai usar fita crepe. Essas duas bolinhas, elas podem variar de tamanho de acordo com o tamanho que você quer que a cabeça do seu boneco fique. De repente, você pode querer que a parte superior da cabeça fique maior ou a parte inferior. Aí depende do que você quer fazer. Agora você vai garantir que não fique nenhum pedaço de jornal assim, ó, sobrando para fora, que pode dar um formato esquisito para a cabeça do boneco. Pode usar bastante fita crepe para cobrir todos esses excessos de jornal. Você pode ir apertando para dentro da cabeça o excesso de jornal que ficar mesmo passando a fita. Desse jeito, a gente já tem a estrutura básica da cabeça do nosso boneco. Aí a gente vai usar o jornal para fazer algumas texturas. Por exemplo, nos homens é mais comum ter esse osso protuberante aqui na região da sobrancelha. A gente pode enrolar um pouco de jornal e colocar aqui para fazer esse relevo. E a mesma coisa para o nariz, para a boca. Aí vai do que você quiser criar com o seu boneco. Você pode rasgar um pedaço de jornal para fazer as texturas que você quiser. E pode cobrir com bastante fita crepe. Você pode ir amassando para moldando o rosto do boneco de acordo com a sua necessidade. Como aqui eu já estou afundando um pouco mais a região dos olhos, eu não vou precisar fazer a protuberância aqui na região da sobrancelha. Só falta o meu nariz. Desse jeito, o rosto do nosso boneco já começa a aparecer, assim como o fundo dos olhos, o nariz, a boca. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para construir a cabeça do nosso boneco, para construir as mãos dele. A diferença é que para fazer as mãos do nosso boneco, a gente não vai usar o jornal. A gente vai usar um daqueles rolinhos usados de papel higiênico e as duas tampinhas de garrafa PET que a gente separou. A gente começa cortando o rolinho na metade. Assim a gente tem duas partes iguais. O segundo passo é cortar nesse sentido o rolinho. A gente vai abrir esse papelão. Aí é só envolver a tampinha com o papelão que a gente cortou do rolinho. Desse jeito, a gente consegue fazer um rolinho menor, só que fechado de um lado pela tampinha. E aí é só fixar tudo com bastante fita crepe.
Assim, nós temos as duas mãos do nosso boneco e a cabeça. O que falta agora é a gente montar a estrutura de sustentação da nossa cabeça, assim como a gente fez com os bracinhos. Basta cortar um pedaço do rolinho e fazer o mesmo processo embaixo do pescoço do boneco. Só que aqui a gente vai usar só um pedaço. Aí é só fixar aqui com bastante fita crepe. Prontinho! A estrutura da cabeça do nosso boneco já está pronta e com a sustentação. Agora começa o processo mais divertido da confecção desse boneco, na minha opinião, que é empapelar toda a estrutura que a gente fez. Para isso, a gente vai usar um pote, eu estou usando um pote de sorvete, que eu não uso mais na cozinha, o pincel para misturar, a cola, a água e o jornal. A gente começa colocando um pouco da cola nesse pote. O tanto que a gente colocou de cola no pote, a gente vai colocar metade de água. Essa mistura tem que ficar bem homogênea, para que a cola consiga fixar o jornal por igual em todas as partes da cabeça e dos bracinhos do nosso boneco. Depois de misturar a cola com a água, é importante você forrar sua mesa de trabalho para não danificar. Para começar a empapelar o nosso boneco, a gente precisa rasgar o nosso jornal em tirinhas bem pequenas. É importante rasgar o jornal ao invés de cortar, porque quando a gente corta com a tesoura, a lâmina da tesoura corta a fibra do jornal e a gente não quer que isso aconteça. Quando a gente rasga, a fibra do jornal se rompe, ficando com alguns pedacinhos para fora. E são esses pedacinhos que vão garantir um acabamento na colagem de um jornal com o outro, com a mistura que a gente fez de cola e água. Depois de ter as tiras de jornal rasgadas, a gente vai cortar em pedaços mais ou menos de uns 2 dedos. Agora, com os pedaços de jornal picados, é a hora de começar a fixar os pedacinhos de jornal em toda a estrutura que a gente fez. Para isso, a gente abre a nossa palma da mão, coloca o pedaço de jornal aqui, pega um pouco da cola e começa a passar, só de um lado. E aí, é só começar a colocar no boneco. E você pode usar o próprio pincel sujo com a cola e água para poder assentar bem ele na estrutura do boneco. É bem importante a gente colocar um pedaço sobreposto um pouco no outro.
Assim a gente garante que nenhum pedaço de fita crepe vai ficar aparecendo no final desse processo. Depois de cobrir toda a cabeça do boneco de jornal, é bom deixar ele secando. Eu sugiro você deixar ele secando de 3 a 4 horas. É importante fazer 2 camadas de jornal para garantir que o boneco fique bem resistente e que não fique aparecendo os recortes do jornal na hora de pintar. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa com os bracinhos. E depois de cobrir com 2 camadas de jornal, eu pintei o boneco com tinta branca. E os bracinhos também, para poder esconder toda a parte escrita do jornal e para que isso não interfira na pintura final do nosso boneco. A partir de agora, é soltar a imaginação, dando a cor de pele que você quiser, a cor de boca, dos cabelos, os olhos. Agora, assim como todas as outras etapas, é um processo muito livre, mas eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Com um pincel bem fininho, eu vou começar delimitando qual é a área dos olhos, aproveitando que a gente já tem um fundo branco, que eu não vou precisar repintar essa parte dos olhos. Você pode pensar em um outro formato de olho para o seu boneco ou se inspirar no modelo que eu estou fazendo. Agora, com a área dos olhos já delimitada, com a ajuda de um pincel mais grosso, eu vou pintar o resto da pele do boneco. É bem importante, depois que você finalizar a pintura com uma tinta, você esperar bem ela secar para poder começar a aplicar uma outra tinta, porque assim uma tinta não vai atrapalhar no melhor acabamento da outra. E a mesma cor de pele que eu usei para o rosto do boneco, eu vou usar para os bracinhos e para as mãozinhas. É importante lembrar que você pode usar a cor de pele que você quiser. Eu estou usando essa cor porque era a cor mais próxima que eu tinha aqui em casa, mas deixa a sua imaginação falar e a sua criatividade. Existem peles de todos os tipos de tons. Agora, depois de seca a tinta rosa, eu vou começar a delimitar a área do cabelo. Eu escolhi a cor marrom para fazer isso. Então eu venho com um pincel bem fininho e começo a desenhar qual vai ser o limite do cabelo do meu boneco. Tendo a área do cabelo bem delimitada, é só preencher com um pincel mais grosso. Aproveitando que eu estou com o pincel sujo com a tinta marrom, eu já vou fazer as sobrancelhas do meu boneco. Já vou aproveitar também para fazer um bigode. Com a mesma cor de tinta, eu vou desenhar os dedos da mão do nosso boneco.
E agora, com a tinta vermelha, eu vou fazer o contorno da boca, já no volume que eu criei com o jornal, como se fosse um batom. E com a ajuda de uma canetinha preta, eu vou fazer o olho do nosso boneco. Prontinho! Agora a pintura das mãos e da cabeça do nosso boneco já está pronta. Você pode finalizar passando um verniz acrílico, tanto na cabeça quanto nas mãos. Isso vai dar uma aparência mais brilhosa, mais lustrosa para o boneco. Eu não vou colocar porque eu acho que dá muito reflexo na hora da gente contar a história. Mas você pode colocar que fica bem bonito também. Aí é uma escolha sua. Para a sequência, a gente vai fazer o corpinho do nosso boneco. Para isso, a gente vai usar um pedaço de chita medindo 60 centímetros por 30. A gente vai pegar e dobrar do avesso na metade esse tecido. Depois de dobrar na metade, a gente vem na parte inferior, onde tem o encontro das 4 pontas, e vai medir 5 centímetros para dentro dos 2 lados. Aí a gente traça uma linha da ponta onde nós dobramos na metade o nosso tecido até a marquinha que a gente fez. Agora a gente corta nos 2 tecidos a marca que a gente fez. Agora, com a linha e agulha, a gente vai costurar essas 2 laterais, fazendo um pesponto, que é entrando com a agulha por baixo e por cima, por baixo e por cima. Nessa ponta é onde a gente vai encaixar o bracinho do nosso boneco. Então, a gente não pode costurar até o final. A gente precisa deixar o tamanho exato para o encaixe do braço do nosso boneco. Para isso, a gente mede com a fita métrica a grossura do bracinho do nosso boneco, que nesse caso está dando 10,5 centímetros. E aqui no tecido, a gente deixa uma sobra sem costura na metade dessa medida. Então, metade de 10,5 centímetros vai dar uns 5,25 centímetros, por aí. A gente faz uma marquinha aonde a gente tem que parar de costurar. E com a mesma medida, a gente já pode marcar o outro lado. Aí é só continuar a sua costura. Quando chegar na marquinha, você pode arrematar fazendo um ponto pequeno e passando por dentro da mesma linha. Assim você fecha e dá um nó na sua costura. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado do tecido. Para garantir um bom acabamento da parte inferior da roupa do seu boneco, é interessante você dobrar uma barrinha e costurar da mesma maneira que a gente fez o pesponto. Isso vai garantir que esse tecido não se desfie ao longo do tempo. Pronto! Nós já temos a roupinha do nosso boneco costurada e com a abertura para os bracinhos feitas. O que a gente precisa agora é fazer uma abertura aqui na parte superior para o encaixe do pescoço. Para saber exatamente aonde isso deve ser feito, a gente dobra esse tecido na metade e faz um vinco com a unha mesmo. Assim, a gente sabe que aqui é o centro da roupa do nosso boneco. A gente pode marcar com a ajuda de uma caneta. Agora, do mesmo jeito que a gente tirou as medidas dos bracinhos do nosso boneco para ter o encaixe aqui,
a gente vai tirar a medida do pescoço do nosso boneco para poder cortar o tamanho exato de encaixe na roupa. Aqui está dando quase 14 centímetros. Então, a nossa abertura precisa ter metade dessa medida, ou seja, 7 centímetros. A gente sempre tem que lembrar de centralizar essa medida, ou seja, se eu preciso fazer 7 centímetros, eu marco 3,5 de um lado e 3,5 de outro lado da marquinha que a gente fez no tecido. Agora, a gente deve fazer uma abertura da primeira medida até a última. Aí é só virar a roupa do avesso. Basta agora encaixar as partes do nosso boneco nos seus respectivos lugares. E a gente pode fixar essas partes com cola quente. Agora, para fazer o acabamento da gola e da manga da roupa do nosso boneco, a gente vai usar um pedaço de EVA. A gente vai cortar tiras de mais ou menos 1 dedo de espessura. E pode fixar também com cola quente. E eu não posso deixar de agradecer ao Cultura em Casa, Juntos pela Cultura, Tradição São Paulo Online, Prefeitura Municipal de Presidente Alves, Casa da Cultura, Amigos da Arte, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa e parabenizar a 17ª Feira do Livro de Presidente Alves. Pronto! E esses são os bonecos que a gente aprendeu a fazer hoje. Eu espero que você tenha gostado e principalmente se divertido. Tomara que você coloque em prática o que a gente fez aqui hoje. Até uma próxima!